Pois é, acabaram de ser eleitos o presidente do Senado e o presidente da Câmara. Como é que fica o impeachment com essa situação? Tanto dos ministros do STF, quanto com o presidente da República. Quem ganhou, direita ou esquerda? Foi vitória avassaladora? Pois é, Bolsonaro foi um estrategista? Eu quero colocar pontos de vista para vocês. É importante que você assista esse vídeo até o final para entender um pouco mais do que está acontecendo. Cara, teve gente que se dividiu. É inevitável você entender que aqui houve uma divisão de parte que ficou incomodado, né? Não com um apoio, até entenderam um apoio, mas a forma que tentaram vender dizendo que isso é bom. Por outro lado, outros que ficaram incomodados, com aqueles que, mesmo sabendo da dificuldade do Bolsonaro e da direita, criticaram. Pois é, afinal, quem tá certo nessa história? Ninguém. E eu vou provar para você o porquê que ninguém tá certo nessa história. Tá tudo errado, o Brasil tá errado, tá no caminho errado, tá no rumo errado. Mas a gente precisa falar sobre isso. É mais ou menos aquela doença que você sabe que é péssima, mas você tem que discutir porque você precisa buscar uma forma de tratar aquilo, não é? Então vamos tratar essa doença discutindo sobre o assunto, beleza? Nós vamos falar sobre Davi Alcolumbre, sobre Hugo Mota, sobre a atuação da direita e Bolsonaro nessa situação toda. E aqui não é para criticar o Bolsonaro e nem para elogiar o Bolsonaro. É para fazer uma análise imparcial com os dois pontos de vista. O vídeo explicando o porquê foi plausível, bom não, plausível, e um vídeo criticando, dizendo o porquê não foi bom e foi uma verdadeira traição ao eleitor de direita. Vamos entender? Só não esquece, tá, de se inscrever no canal, faz o download do livro Grandes Nomes da Direita Mundial, uma leitura tranquila para você entender um pouco mais quem são os nomes da direita mundial, os 15 maiores nomes, né, da atualidade e do passado também. Assim você tem uma leitura legal, você consegue me ajudar também aqui no canal. Então, se você puder fazer o Pix aí, honestebook@gmail.com, uma vez que o nosso canal está desmonetizado, como você já sabe, é uma forma de estar ajudando o canal. Mas vamos lá, vamos começar entendendo, vamos começar do começo, né, pleonasticamente falando. Pois é, o Davi Alcolumbre foi eleito no Senado, o Hugo Mota na Câmara. O astronauta, ele teve 4 votos, o dele e mais 3. O Girão, senador Girão, teve 4 votos, o dele e mais 3. Então eu quero dar parabéns pro Girão, pro astronauta e para 6 que não se curvaram ao sistema. Pro resto eu não dou parabéns não, mas nem de longe, tá? Mas o fato é que ele foi eleito, né, uma vitória avassaladora. E aí eu tô vendo um monte de canal falando que, poxa, é hora de comemorar, afinal a direita arrebentou. Colocamos 2 caras da direita lá dentro, o Hugo Mota e o Alcolumbre. Eles estão falando que o Alcolumbre é de direita. Vamos lá, o doutor Amarildo foi uma pessoa que fez um vídeo com a defesa, né, do entendimento do Bolsonaro. Eu vou colocar o vídeo dele, deve ter uns 3, 4 minutos, para que você entenda o ponto de vista dele, que são argumentos bons do porquê esse era o caminho. E eu não vou questionar, só vou mostrar o vídeo dele aqui para vocês. Olha só. Eleições na Câmara e no Senado e afinal, Bolsonaro se rendeu ao sistema? Se entregou? Muito pelo contrário, a direita sai fortalecida dessas eleições para a presidência da Câmara e do Senado, e eu vou te explicar agora o porquê, mesmo que tenha uma corrente que ainda não entendeu a necessidade de ocuparmos espaços a partir de agora, que isso é decisivo para as eleições de 2026, mas eu acredito que após assistir esse vídeo e entender o que está acontecendo, você vai concordar e vai entender esse avanço que tivemos ou que teremos a partir de agora no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado. Vamos lá, pessoal. Então, a tese aqui, né, é que o Bolsonaro é estrategista e antes uma fatia do bolo do que ficar sem nada. Beleza? E ele vai explicar essa situação aqui para vocês. Vamos entender. Primeiro, o Bolsonaro se entregou, se rendeu ao sistema? A resposta é absolutamente não. Óbvio que não, muito pelo contrário. Através da articulação de Jair Messias Bolsonaro, a direita avança a partir de agora. Por quê?
Primeiro, porque o voto no Alcolumbre para a presidência do Senado e no Hugo Mota para a presidência da Câmara não significa um voto por afinidade política, por ideologia. Muito pelo contrário. Se o PL tivesse o poder de decidir a eleição para outro candidato, eu tenho certeza que decidiria. Porém, tanto Alcolumbre quanto Hugo Mota já tinha maioria para vencer as eleições. E aí, o PL e o Bolsonaro, que foi o grande articulador, entendendo a necessidade de ocupar espaços estratégicos para a direita, eu vou te mostrar aqui para você entender o que significa esses espaços, conseguiu levar tanto os senadores quanto os deputados para esse bloco, para esse grupo e fortalecer. Para você ter uma ideia, no Senado são 14 comissões permanentes, comissões que votam projetos importantíssimos que definem o futuro do nosso país. Dentre essas comissões, a CCJ, que é a principal, onde tem 27 integrantes. Então, antes de ir para o plenário, todos os projetos, propostas, passam por estas comissões. Então, a necessidade de estarmos nesses espaços. Na última eleição do Senado, para você entender, o PL não apoiou, lançou candidatura própria, o Rogério Marinho, que foi candidato contra o Pacheco. E sabe o que aconteceu? O PL ficou totalmente esvaziado no Senado, sem condições de aprovar nenhuma matéria de interesse nosso, da direita conservadora, ficou fora da mesa diretora, não liderou nenhuma comissão importante e perdeu relevância nas decisões estratégicas do Senado, por conta dessa candidatura ideológica. E agora, que votou no Alcolumbre, o que o PL vai ocupar? Primeiro, uma vaga na mesa diretora com a vice-presidência. Vocês entendem que o PL vai ocupar a vice-presidência do Senado? O que isso significa? É uma derrota gigantesca para o governo Lula, que a própria imprensa já assumiu, e eu vou te mostrar aqui ainda nesse vídeo. Então o PL vai ter a vice-presidência, o PL vai ter influência nas comissões e o PL, claro, vai ter um fortalecimento das pautas conservadoras no Senado Federal, como teve na Câmara. Vamos lá, é isso que eu precisava expor para vocês. Então são essas 3 vitórias, né, que eles estão comemorando. Pegou a vice-presidência. Sobre a vice-presidência, e aqui eu não dou aqui para questionar, tá? Se você acha, olha, eu tive a vice-presidência, então vai ter pautas que eu vou estar, né, com o PL ali dentro. Então pegou a vice-presidência. Também votar com algumas comissões. Beleza. Se você entende, tá? E aqui é só o ponto de vista. Se você entende que ter pautas, ter comissão vai resolver, por exemplo, não, vamos aprovar projetos de lei bons, vamos convocar os ministros. Cara, desculpa o palavreado, mas os ministros estão um pouco se lixando, né, para convocações. O Dino foi convocado, seria crime de responsabilidade não comparecer e não foi. O Lewandowski foi convocado e não foi. Então, o Congresso Nacional hoje é um nada, tá? O governo ignora o Congresso, o STF ignora o Congresso. Então, se você acha que ter essas comissões foi o suficiente para colocar o nome junto com o Alcolumbre, beleza. Agora, se você acha, poxa, se eu aprovar uma lei, o Lula veta. Se for uma PEC ou alguma coisa que eu tenha que mandar, não aprova se eu não tiver maioria do Senado. Então, não resolve nada. Então, ou o Lula veta, ou o STF deixa qualquer coisa que eu fizer inconstitucional. Então não resolve muito. Ah, mas eu ainda tenho a vice-presidência. Beleza, tá? Eduardo Gomes é o mais cotado para vice-presidente do Senado. E foi o Eduardo Gomes. A grande questão é, eu falo de política sei lá, desde 2020. Desde 2020 eu falo de política, eu me dedico à política. Nunca vi o Eduardo Gomes, alguma pauta conservadora, ele defendendo alguma pauta. E olha só, o Eduardo Gomes foi o líder do governo do ex-presidente Bolsonaro, ele e outras pessoas também, no Congresso Nacional de 2019 a 2022, né, como
deputado. Depois ele virou senador. O senador Eduardo Gomes, que é do Tocantins, é o favorito para ocupar o cargo, e realmente é ele agora, né? Foi uma contrapartida do PL para apoiar a candidatura do Alcolumbre. O PL tem a segunda maior bancada, com 14 senadores. Em breve terá 15, com a entrada de Eudócia Caldas, que vai entrar também, né? Gomes foi o líder do governo do presidente Bolsonaro, né, no Congresso de 2019 a 2022. Apesar disso, é aqui que eu quero que você preste atenção, apesar disso, é considerado o mais governista dentre os opositores do PL. Foi o único congressista do partido que votou a favor da PEC, da reforma tributária. O senador, que está no seu primeiro mandato, é relator do projeto que regulamenta a inteligência artificial do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, e do projeto que regulamenta o cigarro eletrônico, as VAPs. O que você tem que entender é considerado o mais governista de todos os oposicionistas. Então, é um cara do PL que vota quase tudo com o Lula, tá? Então, vamos deixar muito claro aqui que não foi um aguerrido oposicionista. Não, um cara que vota com o governo Lula. Então, assim, tem que tomar cuidado na narrativa, tá? Eu tô explicando o que é. Se vocês quiserem, eu minto pra vocês. Esse cara vai pôr impeachment, tá? O dia que isso é mentira, abre aspas. O dia que o Alcolumbre ficar gripado ou ficar com o intestino preso e não for trabalhar, ele vai peitar todo mundo e vai colocar um impeachment do ministro do Supremo. É mentira, eu vi gente falando isso, tá? Isso é uma balela, é mentira. O cara é do PL, mas é como o Romário, é um cara governista, é do PL, e daí? É da base do governo. O maior crítico, né? E eu tô colocando pessoas que não são da política, deputados, senadores. Tô falando de gente que tem redes sociais. Então coloquei primeiro o Dr. Amarildo, agora, né, o Dr. Jeffrey Chiquini, advogados discutindo e debatendo o assunto. Vamos lá. Gente, muita gente me dizendo que, de qualquer forma, o Alcolumbre ia ganhar a eleição, que a direita estava inviável. Eu só digo o seguinte, a direita teve 6 anos para tentar se articular e tentar criar um nome viável. Em 6 anos, não conseguiram criar um nome viável à presidência do Senado e da Câmara. Nada vai me convencer que esse acordo foi bom. Não tem como ser bom apoiar os candidatos do Lula. E foi isso que parte da direita hoje fez. Por um acordo sem garantia, um acordo sem contrato. Só fico triste, porque quem vai pagar esse pato são os patriotas de 8 de janeiro, que não serão anistiados. Esqueçam, Alcolumbre vai trair o Bolsonaro, vai trair a direita, não vai honrar o acordo que ele fez. Um baita tiro no pé da direita hoje. Um baita tiro no pé. Pois é. Agora, a grande questão. Agora eu vou contrapor ao Jeffrey Chiquini. Tá, eles têm maioria, eles iam ganhar de todo jeito, ia todo mundo morrer abraçado, sem ter nada, nem comissão, nem nada. Valeria a pena? Tá. Valeria a pena para não perder o quê? Capital político de rua. Porque o que eu conheço de gente que tá chateado com esse apoio não foi um apoio velado, foi um apoio escancarado. Fizeram campanha pro Alcolumbre, tá? Fizeram retaliação ao Marcos Pontes, que lançou candidatura própria. Fizeram retaliação ao senador Girão e ao Van Hatten. Fizeram retaliação contra eles. Então, não foi um acordo velado, não. Vamos votar, cada um tá liberado, todo mundo vai votar no Alcolumbre. Pronto, acabou, não vamos falar mais nada. Não, eles atacaram, fizeram campanha pro Alcolumbre. Esse foi o ponto negativo, tá? Esse foi o ponto negativo. Aí a gente entra no seguinte, como que a gente aguarda, né, esse primeiro passo? Vamos lá. Minutos após vitória no Senado, Alcolumbre recebe telefonema do Lula. Não foi do Bolsonaro, foi do Lula. Minutos após o senador Davi Alcolumbre receber, né, a vitória, ele recebeu uma ligação do Lula parabenizando ele pelo resultado e provavelmente falando, ô irmão, tamo junto, vamos caminhar junto. Hora que a ligação terminou, que ele desligou o celular, ele falou o seguinte, vamos ajudar a agenda do governo, diz Alcolumbre, logo após ser eleito. Ou seja, minutos depois de ser eleito, ele falou, vamos ajudar o governo. O PL ganhou um cargo, né? PL ganhou um cargo de um cara do PL que é governista.
Não é um cara opositor. E aí o Alcolumbre falou, não, nós temos que ajudar as pautas do governo. E digo mais, absolutamente nenhum senador tem direito de atrapalhar a agenda do governo. Ou seja, oposição não. Acabou. Porque quem que atrapalha as pautas do governo? Oposição. Quem que infernizou o Bolsonaro durante 4 anos? A oposição do PT, deputados e senadores do PT. E tiveram direito disso porque a Constituição prevê isso. O Alcolumbre já aparece falando, não, ninguém tem direito de atrapalhar o governo. Ou seja, se você estiver aqui para atrapalhar o governo, né, vamos te pegar. Vamos lembrar, né, que o Davi Alcolumbre, como o Hugo Mota, defenderam o PL da censura. Tá, bebê? Defendeu o PL da censura. E quando ele fala que ninguém tem direito de atrapalhar as pautas do governo, meu irmão, eu tenho medo do PL da censura passar assim, ó. Tá? Outra coisinha, tá? A anistia do 8 de janeiro não vai pacificar o Brasil, diz Alcolumbre. O novo presidente do Senado declara que não deixará pauta ideológica contaminar o debate no Congresso. Ou seja, não venho com um papo conservador para o meu lado, não. Isto não vai rolar. E o Flávio Bolsonaro, que vai ter um cargo, ele falou o seguinte, ó, tem compromisso nenhum do Alcolumbre em pautar o impeachment do STF, né? Foi o que o Flávio Bolsonaro disse. Então, a minha dúvida é só uma. E aí, pessoal? Onde que a direita levou a melhor nessa aqui, tá? Bolsonaro, ó, vão assumir deixa eu colocar aqui para vocês. É o seguinte, o pessoal tá publicando que teve uma vitória, por quê? Porque os filhos do Bolsonaro vão assumir pautas. Olha só essa reportagem aqui, que é a defesa, né, dos argumentos aqui, né, de que foi uma boa negociação. A política é a arte do possível. No Brasil, é a arte da sobrevivência, tá? Então, foi uma boa coisa, segundo essa postagem. Olha Os dois só. filhos de Jair Bolsonaro vão assumir postos de destaque nessas mudanças dos comandos do Poder Legislativo. O senador Flávio Bolsonaro, como eu disse, deve comandar nos acordos feitos aqui no Senado Federal a Comissão de Segurança. E o deputado federal Eduardo Bolsonaro deve ficar à frente da Comissão de Relações Exteriores, até por causa da boa relação dele com Donald Trump Jr. Isso é bom. Isso é bom, e eu vou explicar o porquê. Então é um holofote que ele faz numa ligação com os Estados Unidos. É importante ressaltar que Jair Bolsonaro agiu exaustivamente nos acordos, tanto para Davi Alcolumbre como para Hugo Mota, e também para que os dois filhos estivessem nesses postos de destaque. Tanto é que o apoio do PL a Davi Alcolumbre e a Hugo Mota passou por essas indicações. O esforço não é apenas para que ambos fiquem sob os holofotes até 2026, mas que façam uma oposição ferrenha ao governo petista e se cacifem assim para a disputa eleitoral. Lembrando, em entrevista a Débora Bergamasco, à CNN, Jair Bolsonaro foi muito claro. Quem pode substituí-lo se ele não conseguir reverter a inelegibilidade? Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro. Por isso que eles precisam ficar sob esses holofotes, claro, se Jair Bolsonaro não conseguir reverter a inelegibilidade. Nos bastidores, Flávio é hoje considerado o nome favorito de Jair Bolsonaro para substituí-lo em uma disputa contra a reeleição do presidente Lula. Então, vamos resumir aqui. O Bolsonaro, e aqui eu tô falando sem viés nenhum, não é crítica, eu tô fazendo análise, tá? O Bolsonaro fez campanha pesada pro Davi Alcolumbre, como eu disse, ele não se limitou a falar, não, tudo bem, o PL vai apoiar, não. Ele atacou o astronauta, ele atacou o Girão, ele fez pressão, ele chamou o pessoal bolsonarista pra ir pra cima deles, chamando todo mundo de intergaláctico, de traidor, mas 2 pontos são interessantes. O Eduardo Bolsonaro assumindo uma cadeira, né, ele se torna ali uma espécie de chanceler mesmo da Câmara dos Deputados. Ele vai ter uma espécie de salvo-conduto para poder viajar para os Estados Unidos, para fazer negociações, ter um passaporte diplomático, e para o Bolsonaro isso é super interessante, até porque aqui foi muito claro, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro terão maior visibilidade perante a direita, e é a aposta do Bolsonaro para substituí-lo. O Bolsonaro já deixou muito claro, não vai deixar sair do clã Bolsonaro a tentativa de
eleição para 2026, né? Outra questão, o Vitor Hugo, Major Vitor Hugo, aliado do Bolsonaro, falou, ó, o PL amplia espaço com vice-presidências no Congresso e preocupa o governo Lula. O partido de Bolsonaro prepara terreno para 2026 e conquista também posições estratégicas no comando de comissões, com os acordos ao Davi Alcolumbre. E por fim, mas não menos importante, a cena, né, que marcou o dia, né? Ou seja, a quem Davi Alcolumbre correu para compartilhar esse momento de alegria dele. O que eu preciso que você entenda? Nós estamos numa situação onde alguém te dá a seguinte opção. Ó, ou você vai cortar a mão direita ou vai cortar a mão esquerda. Mas você vai perder uma das mãos. Se você apoia o Alcolumbre, você tá ferrado. Se você não apoia, você também tá ferrado. A grande questão é, para quem aposta que Bolsonaro não perde capital político, para quem aposta que quem já desanimou do Bolsonaro, tô falando de direita, quem já desanimou e pronto. Passou o apoio do Bolsonaro pro Ricardo Nunes, passou por tudo isso que aconteceu e tá com o Bolsonaro, tá 100% fechado com o Bolsonaro. Bolsonaro tem sempre razão e o Bolsonaro fez uma boa estratégia para conseguir, né, emplacar um filho na presidência. Se um dos filhos ganha, depois da anistia pro próprio Bolsonaro e para todo mundo da direita, e o apelo é brigar ou Flávio Bolsonaro, ou Eduardo Bolsonaro para a presidência, ou a própria Michelle, e não vai deixar sair do clã. Então, para quem apoia isso, 100% o Bolsonaro foi um estrategista. E foi, tá? E foi. Apesar de eu detestar a ideia de apoiar o Alcolumbre, foi. Por outro lado, né, para quem acha que cortaram a mão direita, acha que o Bolsonaro vai perder capital político, que o Bolsonaro não representa a direita mais, com esses acordos, e que o Alcolumbre, no final das contas, vai trair o Bolsonaro e vai estar sentadinho no colo do Lula. Entenderam? Eu quis explicar para vocês. São duas vertentes. Na sua vertente, é o que eu quero saber. Bolsonaro acertou ou Bolsonaro errou? A minha opinião é que vai ficar para o próximo vídeo, tá? Eu coloco lá para vocês. Abraço, pessoal. Obrigado por tudo. Fiquem com Deus. Eu quero saber primeiro a sua opinião e lembrando a vocês, tá? Quem puder dar uma ajuda pro canal aí, tá o Pix aqui, honestebook@gmail.com, e você vai fazer o download, tá? Do livro, tá? Que é Grandes Nomes da Direita Mundial ou qualquer um dos outros livros. Tem o Persuasão Política, tem o 20 Regras para a Vida e já na próxima semana agora eu vou estar lançando para vocês aí investimentos, tá? Um livro de investimentos, beleza? Para você entender um pouco mais o que é CDB, CDI para iniciantes, para começar a investir e entender a regra do jogo. E é provável que esse virá com um curso, tá? Quem adquirir o livro vai ter um link nesse livro onde vai ter, né, provavelmente um curso aí que eu vou estar disponibilizando para vocês. Vou tentar fazer isso, tá bom? Abraço, fiquem com Deus e vou tentar colocar vídeo ainda hoje. Estou indo para o aeroporto, estou gravando de madrugadinha aqui para deixar conteúdo para vocês, deixando tudo preparado, tá? Para poder tá me organizando aqui na minha vida aqui. Então talvez hoje e amanhã eu fique sem vídeo, tá? Mas eu vou tentar tá trazendo algum conteúdo para vocês. Fechado? Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo tutorial.